Olá, defensores da educação democrática, pública e de qualidade. Univos nesse PIB Diário. Este é um diário em podcast das reflexões do PIBID interdisciplinar de História e Sociologia da Universidade de Brasília, junto ao Centro de Ensino Médio Elefante Branco. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes desse podcast. Eu sou a Gabi, atual PIBidiana e estudante de História do sexto semestre. E eu sou a Lauane, também atual PIBidiana, também estudante de História do sexto semestre. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer experiências de PIBidianos de outras edições. E como primeira entrevistada, nós vamos ter a participação de uma ex-PIBidiana. Gabi, você está aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Para a Gabi e para a Lawane também, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar a minha experiência. Eu sou a Gabi, estou no 8º semestre de História e fiz o PIBID entre a metade de 2018 e o ano de 2019. Que massa, Gabi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, primeira pergunta que nós queremos saber é como foi a receptividade dos alunos e das alunas da escola com os PIBidianos, se houve algum tipo de estranhamento ou resistência deles para participar das atividades que era proposta. Como foi essa relação dos PIBidianos na escola com os alunos? Você pode contar um pouco para a gente? Posso sim, Gabi. Quando eu fiz PIBID, eu participei do programa no SED 2 Cruzeiro, né? Então, é uma escola que tem ensino médio, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com o ensino de jovens e adultos à noite, que foi meu primeiro contato com sala de aula, inclusive, quanto com os alunos do ensino médio propedêutico, né? E eu não senti estranhamento, muito pelo contrário. Eu acho que aquela escola nos proporcionou um acolhimento muito grande, na verdade, tanto por parte dos docentes que nos acompanharam no nosso projeto, quanto por parte dos estudantes, né? Foi um grande desafio, inclusive, começar o programa com o ensino de jovens e adultos, né? Porque é diferente, ainda mais quando a gente leva em consideração o fato de que, especificamente nessa escola, o ensino também era profissionalizante, então não era só o conteúdo de ensino médio. Eles queriam se formar em técnicos em arquivo, e aí todo o conteúdo programático da escola tinha que estar voltado também para essa formação técnica dos estudantes. E aí você tem isso somado ao fato de que são pessoas mais velhas, é um outro modelo educacional, né? Então foi um desafio bastante interessante. Eu lembro de ficar bastante nervosa, né? Porque a gente quer atender as expectativas dos estudantes, mas pelo acolhimento, inclusive, a gente vai, ao longo do processo, se acalmando, vai tendo esse contato com os alunos que são muito receptivos, que ficam curiosos, inclusive, né, para ver jovens da universidade ali e para saber o que eles estão querendo passar, quais são as discussões que eles estão querendo provocar. Então tem uma curiosidade muito grande. Teve isso tanto no EJA quanto no ensino médio, né, que ainda tem o fato de que no ensino médio os jovens são mais próximos de idade da gente, né? Então até o contato é diferente, né? Porque são pessoas com a faixa etária muito próxima, né? E a gente está ali ainda também como somos vistos como professores, como pessoas em processo de formação. Então a recepção foi muito bacana, né? Eu já cheguei também a participar de outro projeto educacional na universidade, mais projeto de extensão, em outra escola, e também senti que foi uma receptividade muito legal, porque os estudantes do ensino básico estão interessados em saber quais são as questões que a gente está querendo levar ali, porque, querendo ou não, isso muda o cotidiano de sala de aula. E a proposta do PIBID criou é justamente essa, é de trazer novas perspectivas de ensino, né? Incrementar o percurso do estudante da universidade que está se formando, incrementar pelo contato com sala de aula, fazer o estudante pensar em novas perspectivas de aula na prática ali do dia a dia escolar, e isso também muda o cotidiano, impacta diretamente o cotidiano desses jovens do ensino básico, né? Não só os jovens, como as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que às vezes voltam para o ensino, né? Que é o caso do EJA. Então, na verdade, a receptividade é muito boa, porque nessas escolas há muitos jovens, de fato, que estão ali esperando esse momento da curiosidade ser suscitada, e é isso que o PIBID provoca. O PIBID provoca esses fluxos de interação bastante legais, em que a sala de aula pode adquirir ainda mais potencialidade, né?
A sala de aula desperta a partir do PIBID porque traz uma novidade, né? Uma forma nova, às vezes, de se abordar conteúdos. Né? No nosso caso, por exemplo, do PIBID, do qual eu fiz parte, a temática era história das mulheres. Então, a gente trazia tudo pela história das mulheres. E isso, eu acho que, de forma geral, a turma do ensino básico fica muito atraída e gosta bastante. Ai, achei muito interessante, principalmente porque normalmente é muito incomum, na verdade, as pessoas terem contato com o EJA, já que, pelo menos partindo da perspectiva dos meus colegas de turma, a maioria deles nunca nem pensaram em trabalhar com essa modalidade de ensino. E talvez isso tenha trazido outras experiências surreais para você. E é em relação a isso que agora a gente vai abordar um outro tópico que é sobre suas experiências. De que modo a experiência do PIBID somou a sua formação como um todo? Quais foram as diferenças que você notou depois que você entrou? O que mudou para você? Como isso contribuiu para o seu aprendizado como aluna e também como futura docente, futura professora de história? Olha, Laone, o PIBID realmente foi muito importante na minha experiência na graduação. Foi fundamental porque nós temos bastante matérias de educação, mas ainda assim acaba faltando um pouco do contato em sala de aula, né? Nós, estudantes da licenciatura, eu acho que isso não é uma coisa que está só dentro do curso de História. Temos os estágios obrigatórios dos nossos cursos, mas ainda assim fica faltando aquele contato de fato de sala de aula, né? Às vezes a gente até dá uma aula numa matéria, numa disciplina de educação, a gente acaba dando uma aula em sala de aula uma vez, mas fica aquele contato ainda fragmentado, ainda um pouco inconsistente. E eu acho que o PIBID ele faz isso, ele dá consistência a esse contato da pessoa que está em formação na licenciatura com a sala de aula de uma forma mais consistente, né? A gente adquire uma série de experiências que também incrementam muito a nossa experiência na leitura dos textos, por exemplo, em sala de aula, da nossa sala de aula na universidade, quando a gente tem as matérias de educação, né? A gente acaba adquirindo uma maturidade, eu acredito, com esse programa. A primeira vez que eu entrei no ensino de jovens e adultos, eu estava nervosa, mas como eu via pessoas mais velhas do que eu ali, elas também passam uma segurança talvez um pouco maior, né? Uma outra pegada de sala de aula. Então, acho que eu fiquei um pouco mais tranquila do que quando eu entrei no ensino médio propedêutico pela primeira vez. Porque ali é a sala de aula em que nós estávamos até pouco tempo atrás, né? Então, dá um certo nervosismo. E eu acho que toda primeira vez numa sala de aula causa um pouco essa ansiedade, né? Esse desejo nosso de corresponder às expectativas dos estudantes, de transformar um pouco o pensamento desses estudantes, ajudar esses estudantes no caminho, na verdade, de transformação do conhecimento que eles produzem, porque isso também é uma experiência que o PIBID me ajudou a constituir, um amadurecimento dessa ideia para mim também de que o estudante é quem vai construindo esse conhecimento em sala de aula e o professor ajuda com todas as ferramentas possíveis na formulação, né, desse conhecimento que é sedimentado de forma plural, com os estudantes juntos, com debates em sala de aula. Esse tipo de experiência que o PIBID amadureceu na minha trajetória foi muito importante porque a gente consegue criar uma percepção tanto das potencialidades de sala de aula, como eu tinha respondido, quanto do que a gente entende mesmo do que é educação e de como se dá uma aula. Né? Quando a gente sai da universidade, tendo participado de um programa como esse, a gente sai com muito mais segurança e compreensão, uma compreensão muito mais concreta do funcionamento de sala de aula, até porque a gente não se limita só também a dar aulas ou fazer atividades com os estudantes, né? A gente acaba conhecendo a escola nas suas reuniões de professores, como é que isso funciona, quais são os conteúdos programáticos que a gente tem que cumprir, aliado a quais outras demandas da própria escola, do projeto político-pedagógico, enfim. Então, todo esse amadurecimento o PIBID proporciona, né? Então, é um programa importantíssimo, é um programa muito enriquecedor justamente por causa disso. Com certeza somou a minha formação, teve um impacto muito grande, porque hoje eu sinto que posso entrar numa sala de aula com muito mais segurança e com muito mais certeza do que quando eu não tinha o preparo que o PIBID me deu a oportunidade de ter, né? Ai, gente, é perfeito. Chega a escutar isso, dá um quentinho no coração, porque também é uma experiência que eu vou ter posteriormente. Eu fico até ansiosa só de pensar, a primeira vez que eu vou estar numa sala de aula e numa posição diferente, né?
Porque a gente olhando os métodos de ensino que geralmente são aplicados, o aluno é muito colocado de uma forma passiva e o professor de uma forma muito ativa. Então, pelo menos na minha escola, na minha experiência, quando eu penso em dar aula, eu penso no reverso, como eu sendo ativo e o aluno sendo passivo, que também está errado só de pensar. E também faz com que eu fique cada vez mais ansiosa, mas eu fico pensando na dificuldade do que eles esperam de mim e do que eu posso proporcionar e como eu posso dar a minha experiência, nela está intrínseca a experiência que eu estou adquirindo também com a universidade, sabe? Quebrar um pouco esse estereótipo, trazer mais horizontalidade, mas sei que é uma coisa que está mudando, espero que mude. Não sei como é que tá, você deu aula agora. Mas enfim, falando mais um pouquinho sobre o PIBID como um todo, a gente sabe que a abordagem anterior do PIBID de História foi ser única, né? Então era um PIBID de História. Pelo menos agora na nossa edição de 2021, a gente está tendo uma experiência um pouco diferente, já que a Sociologia e a História estão unidas em um único projeto. E aí, já que a gente foi de edições diferentes, a atual e a antiga, olhando nesse sentido, eu queria perguntar para você quais benefícios você acredita que uma abordagem mais interdisciplinar acrescentaria à experiência do PIBID como um todo, já que você teve essa experiência mais centrada em história, já que era um PIBID voltado efetivamente só para a história. E se você sentiu falta em algum momento desse elemento de interdisciplinaridade? Olha, Laone, inicialmente a proposta do PIBID eu acho que também era interdisciplinar, do que eu participei. Mas, conforme a gente foi participando do programa, realmente o programa se fechou nas próprias disciplinas, né? História dentro da história, disso com o pessoal da história, geografia também, apesar de reunir outros cursos de ciências humanas. As ciências sociais não estava conosco, né? Inclusive também foi o primeiro PIBID da história, então foi realmente uma experiência de aprendizagem do nosso curso com o programa, né? E eu acho que, de fato, a ideia inicial era que fosse fomentada uma interdisciplinaridade, isso acabou não ocorrendo. Agora, é muito legal que vocês estejam tendo essa oportunidade, né, de fato, unir os conhecimentos produzidos por vocês, entre nós na universidade, para levar a sala de aula como proposta de debate para os estudantes de ensino básico. Isso é muito bacana porque hoje em dia nós temos essa noção de conhecimento muito sedimentada e muito isolada nas suas próprias caixinhas, né? Mas o saber, na verdade, está muito além dessas caixinhas. Aliás, essas disciplinarizações são bastante recentes na história do conhecimento, se a gente for pensar. Né? O ser humano produz conhecimento desde que é ser humano, e só recentemente que nós pensamos o saber desse jeito, como se fosse mutilado, história, geografia, sociologia, filosofia, como se fossem coisas muito diferentes, sendo que existem uma série de limites em que essas coisas se encontram. E, na verdade, é bastante constante, né, o encontro dessas disciplinas diferentes, porque o saber ele não consegue ser exprimido só nessas caixinhas específicas. E aí a interdisciplinaridade é legal porque ela justamente potencializa esse saber que está para muito além dessas categorias que, na verdade, indicam muito pouca coisa, né? Ajudam a gente a entender melhor um pouco as coisas, né? Fazer essas delimitações, mas o saber ele está muito além disso, ele pode ser explorado de várias formas diferentes. História e sociologia e antropologia, né? Que são as disciplinas das ciências sociais, tem muito a se complementar em diferentes temáticas, né? Então, para discutir história das mulheres, a gente pode fazer uma historicização de determinados temas e trazer uma abordagem mais sociológica, né? Então, eu acho que isso, de fato, vai ser uma oportunidade muito legal para vocês, né? Trabalhar com colegas que tenham metodologias e processos um pouco diferentes, né, de confecção do saber, porque eu acho que leva para a sala de aula do ensino médio isso, essa dinamização do conhecimento, que é como o conhecimento, de fato, se constitui, né? O conhecimento é muito alargado, cheio de possibilidades, de infinitas formas de se ver, né? E vendo o saber pelas lentes tanto da sociologia quanto da história juntas, é muito enriquecedor, tanto
para as pessoas que estão participando do PIBID, né, para os PIBIdianos e PIBIdianas, quanto para os estudantes do ensino básico, né? Eles gostam bastante também porque isso proporciona maior capacidade de produzir atividades lúdicas também em sala de aula, né? Quanto mais a gente tem a possibilidade de tratar o conhecimento, mais enriquecedor são os processos também, né? Então, tendo essas duas lentes metodológicas, eu acho, das disciplinas diferentes unidas, é bastante legal por isso, porque dá infinitas possibilidades, né? Mais gente junta pensando em como impactar a sala de aula sempre é melhor, né? Que bom, Gabi. Nossa, muito obrigada pelo seu relato. Chega a dar mais determinação ainda para continuar o PIBID e saber da sua experiência com os alunos. Eu estava até muito preocupada com isso, né? De como eles iam receber a gente na escola, se ia ter um estranhamento assim. Mas muito obrigada pelo seu relato e obrigada por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Fico muito feliz de acompanhar o PIB, de ver que vocês estão super organizados, super empolgados. É muito importante mesmo esse programa e, inclusive, a manutenção desse programa, que hoje em dia no Brasil também passa por ameaças, né? Assim como toda a nossa educação, é muito importante. Dependeu de mim, agora depende de vocês. Então, eu fico muito feliz de saber que esse programa está nas mãos de colegas muito competentes e muito empolgados para impactar a escola e impactar o Distrito Federal também, porque de pouquinho em pouquinho nesse trabalho de formiguinha a gente vai impactando pessoas, ajudando as pessoas na construção de novas mentalidades, impactando a nós mesmos, né? Um processo mútuo. Eu acho que isso é fundamental da gente sempre pensar quando está falando em educação, né? Um processo mútuo de aprendizagem constante entre todo mundo. Então é sempre um trabalho enriquecedor de forma geral. E é isso, pessoal. Eu agradeço, vou continuar sempre acompanhando vocês com muito carinho no Instagram, que eu tô de olho lá. Muito legal, gente, a iniciativa. E o que não falta é determinação e vontade para continuar esse projeto que é tão bonito, que é o PIBID, né? Eu também só queria agradecer a presença da Gabi aqui, que também, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora. A experiência de escutá-la falando sobre a experiência dela. Muito obrigada, Gabi. Valeu, gente. Sou Gabriela Rabelo, estudante do 4º semestre de Ciências Sociais e atual PIBIdiana. Hoje a gente está aqui para entrevistar também um egresso do PIBID de Sociologia, o Vinícius. Sou Beatriz Amorim, estudante de Ciências Sociais do 5º semestre. Então, meu nome é Vinícius Venâncio, atualmente eu curso doutorado em Antropologia na UNB e fiz mestrado em Antropologia também na UNB, me formei na graduação em 2017, no bacharel em Antropologia e no primeiro de 2020 na licenciatura em Ciências Sociais, que eu fui fazendo concomitantemente ao mestrado, depois ao doutorado, porque surgiram alguns percalços, eu não imaginava que o mestrado seria tão intenso. Eu sou de Formosa, não sou de Brasília. Eu acho que isso é muito importante de se falar, porque eu acho que a UNB, quando eu entrei em 2014, até agora ela mudou muito o perfil, especialmente por causa da adoção do Enem, então, e da ampliação das predileções afirmativas. São duas conquistas muito importantes para pensar o perfil do UNB hoje, que não é o mesmo perfil de forma alguma que eu encontrei quando eu entrei. Eu sentia que eu estava defasado em relação aos meus colegas, especialmente os colegas que estudaram em escolas particulares do plano piloto, que era uma realidade muito diferente da minha, uma realidade cultural, uma realidade de acesso a bens e informações muito diferente. E com isso eu falei, vamos jogar em tudo que o UNB tiver para me oferecer. No primeiro governo Dilma, eu peguei a última seleção do programa Jovens Talentos, que era um projeto de iniciação à iniciação científica, mas que a bolsa era de iniciação científica. Então eu fiz parte da última turma e foi uma grande confusão esse projeto, porque eram 11 mil bolsas, mas eles fizeram uma nota de corte e diminuiu quase pela metade o número de bolsas. Eu fiquei assim, no limite, a nota de corte era 60, eu tinha tirado 63, 64, alguma coisa assim. E a partir disso eu pude entrar na pesquisa e comecei a fazer pesquisa sobre o campo da antropologia da África no Brasil, que me levou ao grupo de pesquisa que eu faço parte hoje, que é o ECOA, que é o Laboratório e Grupo de Pesquisa de Etnologia em Contextos Africanos, que a partir disso eu ganhei uma bolsa de um projeto da FAPDF
pra poder ir pra Cabo Verde, com tudo custeado. Então, tipo, eu fui aproveitando tudo que era possível durante a minha trajetória. Fiz minha pesquisa, que resultou na minha monografia, que defendi em 2017. E quando me formei no bacharel, no primeiro semestre de 2017, eu pedi a dupla habilitação, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer a licenciatura e queria fazer o bacharel. Na verdade, eu comecei pensando, não, eu quero fazer todas as habilitações, não sei o que, e depois a gente vê que isso não é possível, que a gente é humano, e que a gente tem que fazer escolhas. E acabei me apaixonando por antropologia, e como na época a oferta de matérias de antropologia era muito escassa, de optativas, e eram muito concorridas, eu falei, vou pedir o currículo de antropologia logo, porque eu ganho prioridade no final da matrícula web, e depois eu peço a dupla com a licenciatura, só que eu esqueci que as matérias da licenciatura não estão concorridas ou mais do que as da antropologia. Então, eu ia pedindo e ia sendo sempre negado até que eu entrei no currículo, na habilitação da licenciatura de 2017 e, concomitantemente, abriu uma seleção para o PIBID e eu tinha muitos amigos que tinham participado e que participavam do PIBID. A Camila Braga, que inclusive foi a professora com quem eu fiz estágio supervisionado em prática de ensino, que é minha caloura, e foi muito bom ter feito com ela. O Lucas Pereira, a Isabela Félix, que foi uma das pessoas que mais me incentivaram. Os três me incentivaram muito a fazer parte do PIBID, e outros amigos que também faziam parte, e nisso eu fiz a seleção. E fui aprovado. Fiquei um semestre no PIBID, que foi justamente o último semestre antes do final do projeto, que teve um período que não teve PIBID, de 6 meses, se eu não me engano, até que a CAPES lançou outro edital. E quando eu entrei no PIBID, eu já tinha os 2 pezinhos na docência há algum tempo, e foi uma experiência muito boa, não só de sala de aula, que eu fui para São Sebastião com o professor Paulo Stampf. O contato com os colegas, tipo, os relatos, as reuniões semanais que a gente tinha eram muito importantes para esse momento de troca. E os alunos foram muito legais e foi um período muito, muito corrido, porque eu tinha aula até meio-dia, tinha que estar na escola 1 hora, então tinha que ir de ônibus e correndo para chegar na hora. E quando eu chegava um pouquinho atrasado, a tia da portaria achava que eu era aluno e me barrava porque eu estava sem uniforme. Mas foi um período que eu aprendi muito. E foi o meu primeiro contato com sala de aula, e sala de aula do ensino público do Distrito Federal, que eu já tinha tido esse contato no estado de Goiás, que era de onde eu vinha. E que eu acho que é sempre importante a gente frisar que quando eu entrei, era perceptível uma diferença muito grande de tratamento, e outros colegas falam sobre isso em diferentes semestres, com alunos brancos, alunos negros, com alunos que vêm de escola particular e alunos que vêm de escola pública. Então eu acho que participar disso, de todos esses processos, foi porque eu pensava, não, tem que ocupar minha cabeça, tem que ocupar meu tempo fazendo outras coisas, construir um currículo legal. Na época eu nem pensava, tipo, vou construir um currículo legal, era só tipo, achei isso aqui legal, vou participar. Estou com um pouquinho de tempo sobrando. E uma coisa muito importante, que eram esses espaços forneciam bolsa. Que é algo, tipo, que a gente precisa falar que muita gente tá fazendo esse corre todo porque precisa se manter. Eu fui pulando de uma bolsa na outra, emendando uma bolsa na outra. Teve uma época que eu consegui conciliar uma bolsa que era via União com uma bolsa via FAP, porque não dava choque se fosse de 2 fontes de fomento de origens distintas, mas se for de 2 fontes de fomento da mesma origem, tipo, as 2 da União não pode, mas se forem de origens diferentes dava. Então eu fui fazendo isso para poder, tipo, juntar dinheiro e fazer as coisas. E uma coisa que marcou muito nos primeiros semestres de graduação era que eu sempre via que os meus colegas brancos e vindos de escolas particulares do plano, eles eram vistos como, nossa, muito inteligentes, com um futuro muito promissor, fantásticos, brilhantes, e sempre as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, você é muito esforçado. Eu passei, tipo, a ser visto como alguém inteligente, alguém com um futuro um pouco mais promissor, quando eu tava já no 6º semestre fazendo, tipo, uma porrada de coisas,
E algo que é importante mencionar, iniciando um processo de sofrimento mental muito atenuado, que foi no sexto semestre que eu comecei a desenvolver crise de ansiedade. Então, é importante falar isso porque a gente tende a olhar assim, nossa, a trajetória dele foi massa, ele fez várias coisas, só que isso tem um peso na nossa saúde física, na nossa saúde mental. E esse peso é muito sentido por grupos muito particulares dentro da trajetória acadêmica. Eu acho que foi interessante ter feito o PIBID em um momento que era só sociologia no edital que a gente fez, mas eu acho também tem o que a gente ganha porque as discussões eram muito focadas, os temas eram muito específicos, a gente estava discutindo temas de sociologia nas nossas reuniões, então era um crescimento de trabalho docente muito grande que a gente tinha para pensar o ensino de sociologia, que é uma coisa que eu acho que tem mudado muito no departamento de sociologia nesses últimos anos, mas que antes o ensino de sociologia era algo, não só no departamento de sociologia, eu acho que a gente tem que colocar no geral, nas ciências sociais da UNB, o ensino de sociologia era algo mais marginal, agora a gente tem professores voltados para essa temática e com uma produção dessa temática, que eu acho que é um ganho muito grande para os alunos, mas eu acho que pensar o PIBID interdisciplinarmente e com uma disciplina correlata, que é a história, pode ser muito positivo porque eu acho que a gente está em um momento da disciplina e da produção científica que a gente não tem como ficar mais só na nossa casinha, pensar só na nossa disciplina. Acho que a gente já passou por esse período de consolidação da nossa disciplina, da antropologia, da ciência política, da sociologia, das ciências sociais como um todo. Elas já estão bem consolidadas no campo científico. Acho que agora é o momento que a gente tem que abrir o nosso leque para outras disciplinas e pensar onde a gente tem a ganhar e onde a gente tem a contribuir nesse diálogo interdisciplinar. PIBID, especialmente porque eu fiquei em turmas de primeiro e de segundo ano, foi muito bom para me para modificar a minha didática. Eu tive que aprimorar, pensar formas, meios de chegar nos alunos, eu tive que estar mais atento no que eles estavam discutindo, pensar as questões a partir da realidade de jovens, mais jovens que eu na época eu tinha 20 anos, então eram meninos de 14, 15, 16 anos que estavam dando aula, turmas não muito grandes, eram turmas de 30 alunos mais ou menos, que a gente é acostumado a ver turmas de 40 ou mais alunos, então eram turmas de um tamanho bom, os meninos muito interessados, enfim, adolescentes conversam muito, como todo adolescente, com muita energia, mas foi um momento de troca muito bom, porque estavam muito abertos para ouvir o que a gente tinha para falar, e foi um momento de repensar a didática, repensar como ensinar para adolescentes. Teve uma aula muito específica que a gente ficou responsável do PIBID de São Sebastião para dar as aulas sobre gênero. A gente montou a aula bonitinho e tal, e uma das turmas, uma turma de primeiro ano, a gente levou um joguinho para instigar que eles falassem no início. Eles tinham que falar o que eles entendiam sobre gênero, sobre sexo, sobre sexualidade. Quando a gente falou assim, o que vocês entenderam sobre sexo? Um dos alunos citou, em tons de piada, o nome de uma atriz pornô. Aí eu falei assim, vamos lá, gente. Aí eu peguei e falei assim, vamos pegar esse gancho? Vamos falar sobre consumo de pornografia, pessoal? Porque é muito importante, vocês estão numa fase de construção de personalidade, construção do corpo de vocês estão finalizando esse processo de crescimento em várias esferas físicas, psicológicas, intelectuais, então vamos falar sobre isso. Então, a partir do gancho que ele deu, falando dessa atriz, então jocoso, e todos os meninos da turma riram, as meninas não riram, e aí eu comecei a puxar tá vendo que só os meninos riram, as meninas não riram, então foi muito bom pra sentir esse ao vivo. Como fala o Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu tive que aprender a fazer ao vivo com os alunos e foi muito enriquecedor. Então, os 2 primeiros meses, especialmente, eles foram muito difíceis porque a gente chegava e ficava lá assistindo a aula, de vez em quando a gente corrigia os exercícios que o professor passava. Nisso a gente não tinha uma interação exatamente direta com os alunos.
eles viam a gente assim, alguém tá aqui assistindo a aula. Eu acho que o ponto de virada, e foi uma experiência muito boa, foi quando a gente começou a dar as aulas. A gente deu uma aula em setembro sobre o Setembro Amarelo. Aí nisso os meninos já começaram a ficar um pouco mais abertos com a gente e passavam por nós no corredor. Na época, a gente fazia no mesmo dia, eu e uma colega, a Luana Godoy. Então, tipo assim, a gente não ia pra sala dos professores na hora do intervalo, porque a gente não se sentia confortável indo pra sala dos professores. A gente foi se sentir confortável também com a sala dos professores, porque é isso, né? No PIBID a gente não é exatamente professor, mas a gente não é o aluno, a gente tá assim no meio termo, numa posição muito limiar. E a gente falou assim, não, vamos ficar no intervalo com os meninos. A gente lanchava o lanche dos meninos, e esse processo deles verem que a gente tava lá com eles, lanchando, foi criando uma aproximação. Eles passavam por nós e nos cumprimentavam. E essa relação, ela se solidifica com o processo da aula. Eu acho que no final de outubro, só no final de outubro, início de novembro, que a relação começa a ficar mais próxima. Foi quando o professor ele teve que fazer uma viagem, e a gente falou assim, não, a gente pode assumir a aula no seu lugar então, mesmo você não estando presente? Ele falou, não, pode. E foi muito bom, porque a gente estava muito aberto ao diálogo, a gente estava lá, tipo, conversando e batendo papo, e a partir do papo que a gente estava tendo com eles, a gente introduzia o conteúdo, e assim as coisas ficavam mais leves e se tornavam um pouco mais abertos pra ouvir o que a gente tinha pra falar, pra pensar os assuntos que a gente vai dar, os temas que a gente vai abordar. E eu acho que eu senti muito isso com os alunos. A gente levou os temas que estavam previstos no cronograma curricular, mas a gente teve a liberdade de abordá-los da forma como a gente estava planejando, e foi muito positivo que os meninos estavam muito interessados pelo assunto, e foi muito bom porque na semana seguinte, que a gente deu essas aulas uma semana, na semana seguinte a gente deu as aulas sobre gênero. Aí foi uma semana que foi em novembro, tava caindo uma chuva torrencial em Brasília, e a gente chegou atrasado. Aí quando a gente chegou, eles falaram, que bom, a gente sabia que a aula era de vocês hoje, a gente tava esperando vocês chegarem pra aula. Então, foi um momento, tipo, caraca, a gente tá fazendo algo certo aqui, os meninos estão curtindo, então tá valendo a pena. Quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez, dando aula no cursinho, uma aula era sobre... Tava dando aula de filosofia, basicamente, era sobre pensamento filosófico moderno. Eu fui dar aula sobre Maquiavel e sobre os contratualistas. Aí, assim, no meio da aula, umas aulas viram pra mim e falaram assim, tá, mas qual a utilidade disso? É verdade, né? Qual a utilidade de eu vir aqui e ficar falando de virtude e de fortuna pra Maquiavel se eu não tô embasando isso? E foi aí que, tipo, é isso, a gente aprende, a gente ensina pros alunos, obviamente, mas a gente aprende muito com eles. E eu acho que a gente aprende a ser professor com os alunos. E a partir do momento que essa aluna me ensinou, falou assim, tá, mas qual a utilidade disso? Eu comecei a pensar, tá, como que eu vou aplicar esse conteúdo da melhor maneira possível? Em uma das reuniões do PIBID, os professores falaram, o livro Sociologia Hoje, que foi um dos primeiros livros, ou o primeiro ou um dos primeiros livros de ensino, foi um dos primeiros livros de Sociologia para ensino médio, que tem conteúdo de antropologia e de ciência política. Eles falavam assim, mas o conteúdo de antropologia e ciência política é muito difícil pra passar pros meninos, e não sei o quê. Eu fiquei pensando, cara, mas a gente fala de mais-valia pros alunos, pra menino de segundo ano. Eles vão entender mais-valia se a gente não fizer um trabalho árduo de contextualização. Eu contava no segundo semestre de graduação, que eu fiz História Econômica Geral, e o professor foi explicar mais-valia, eu não entendi. Então, eu acho que... o professor ele tem que ter um trabalho muito grande de pensar. Isso, é um trabalho muito grande que a gente tem de pensar a contextualização dos conteúdos. Eu lembro um dia uma colega falando assim, porque eu fui dar uma aula sobre Foucault e os meninos não entenderam. É óbvio que os meninos não vão entender Foucault. Foucault é dificílimo. É um autor puxado, que requer muita leitura. A gente tem que ter cuidado, pensar, tá, eu vou falar sobre Foucault, mas como que eu vou trazer isso para a realidade desses alunos? A gente fala muito de educação no campo, etc. E é muito importante a gente falar disso, mas a gente tem que pensar que a gente precisa adequar o nosso conteúdo para qualquer realidade que a gente for dar aula. A realidade do ensino de sociologia aqui no plano, os problemas que os alunos reconhecem aqui no plano não são os mesmos problemas que eu reconhecia lá em Formosa. Tinham questões que poderiam ser muito mais interessantes para mim, poderiam me instigar esse pensamento sociológico que
o cerne do ensino de sociologia no ensino médio, os alunos, e muitas vezes isso não acontece. Os professores ficam presos a conceitos de uma maneira muito purista que acabam não ajudando no diálogo com os alunos e afastando cada vez mais os alunos do ensino de sociologia, especialmente em um momento tão delicado com o advento de ideias de ideologia de gênero, de escola sem partido, que a gente tem que ter, que a gente está sendo cada dia mais acuado por causa disso. As ações afirmativas são um privilégio para que os privilegiados saiam da mediocridade acadêmica deles e expandam os horizontes. As ações afirmativas, elas vêm para mudar e melhorar essa antropologia que está posta, uma antropologia com análises raciais muito rasas, muito paternalistas, não só a antropologia, mas as ciências sociais e a ciência como um todo, muito pautada no pacto narcísico da branquitude que propõe a professora Cida Bento, que eles falam sobre eles e só eles se aprovam em concursos. A gente tem uma academia extremamente branca que não lê autores que não sejam brancos e que quando a gente critica, fala assim, mas é desconhecimento nosso. Então acho que a gente entrou em um ponto de mudança dentro das ciências sociais brasileiras que as ações afirmativas são o principal meio para mudar isso, e isso a gente pensa todo o projeto dos governos PTs, a gente não tira, não pode deixar de lado o movimento negro, os movimentos indígenas lutando por ações afirmativas e pela promulgação de leis que versam sobre o ensino de história e culturas negras afro-brasileiras, negras africanas, indígenas, que estão trazendo uma nova forma não tão nova forma de construir o pensamento científico com uma pluralidade de pensamento maior do que o pensamento identitário, branco, masculino, europeu que a gente tem. Dar conteúdos para os alunos que eles se vejam nesses conteúdos e vejam a utilidade no cotidiano deles nesses conteúdos. Não que a gente só tenha que dar o que interessa para os alunos, mas que a gente tenha que aproximar essa teoria dessa realidade deles e falar assim, olha, a gente tem essas formas de interpretar a realidade, a gente tem essas ferramentas, vocês podem conhecê-las, vocês podem usar dessas e dessas formas, e vocês podem pensar outras formas de utilizar também, que é sempre bem-vindo. Eu lembro que eu falei, cara, é muito bom ter você pra poder me inspirar. Eu falei assim, não, é assim, você tá se inspirando em mim, eu me inspirei em outras pessoas vão se inspirar em você, e a gente vai fazendo todo esse circuito de contágio positivo para motivar as pessoas a seguirem em frente nesse período tão sinistro que a gente está vivendo. E esse foi um pouquinho da trajetória dos egressos dos PIBID de Sociologia e História. Fiquem aí com os próximos episódios do PIBID Diário, o podcast do PIBID. Um beijão!